O evangelista Jimmy Swaggart. O que queremos trazer para você hoje é uma obra de amor. O nosso povo tem trabalhado muito por todo o estado de Israel para preparar isso para você. E acho que podemos dizer com honestidade que este programa nasceu de uma mensagem que preguei há um tempo atrás chamada As Liberdades da Ressurreição. Existem grandes problemas na vida, como a incredulidade, o medo, a dúvida, as preocupações, os desesperos, coisas desse tipo. As aparições de Cristo quando ressuscitou, para algumas pessoas e em lugares específicos, foram milagrosas, mas sinto que podemos dizer que foram mais do que milagrosas, pois resolveram os problemas da vida, os problemas que eu mencionei brevemente. Acho que foi especial quando Jesus apareceu para Maria Madalena, no jardim, no caminho de Emaús, no Mar da Galileia. Todas as aparições. Enquanto te levamos por essa terra de Israel, possivelmente alguns problemas em sua vida, através de Jesus Cristo, também serão resolvidos. Agora, na primeira cena, vamos começar aonde Jesus começou, no jardim do túmulo, com o Johnny cantando Coloque os Seus Olhos em Jesus. Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There is light when you look at the Savior. And life more abundant and free. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. His word will not fail you. He promised. Believe Him and you will be well. Then go to a world that is dying. His perfect salvation to tell. Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim
in the light of His glory and Mas Maria tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeça e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o conheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que era o jardineiro e por isso respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Disse Jesus: Maria. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Esta palavra quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá encontrar com os seus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, e o meu Deus e o Deus deles. O problema, ou os 2 problemas do desespero e do sofrimento são tão antigos quanto a raça humana. Foram introduzidos por causa da queda e estão conosco desde então. Eu já experimentei e sei que você também já experimentou. Não há uma dor como essa. E quero que você se coloque no lugar daquilo que você basicamente testemunhou em relação a Maria Madalena. Ela tinha estado possessa por 7 diabos e alguns dizem que a vida dela estava destruída, pois ela foi envolvida em prostituição. E então ela encontrou com Jesus. E uma mudança milagrosa aconteceu, algo muito grande. E pela primeira vez houve esperança. Houve uma razão e um propósito em sua vida. E na realidade essa é a vida, não é mesmo? E então, o mundo dela desabou, ficou em pedaços aos seus pés. Os homens já se mataram por muito menos. Aquele que deu a ela uma razão para viver, um propósito, agora estava morto. Não podia acontecer, mas aconteceu. Nada será igual. O pensamento de voltar para aquela vida antiga é algo terrível. E então existe o momento que ela encontra com Jesus. Sabendo que ele ressuscitou dentre os mortos. Como um pesadelo que muda e se transforma no nascer do sol. Como uma vinha feia que floresce. Ela disse: meu Senhor e meu Deus. Ele nunca nos prometeu que a vida seria um mar de rosas, mas ele disse que por causa da sua ressurreição e porque ele venceu o problema da dor e do desespero, que ele levaria o nosso sofrimento. E ele já fez isso e pode fazer por você, se você permitir que ele faça isso. Hoje, essa foi uma das grandes vitórias que ele conquistou nessa aparição da ressurreição, uma vitória sobre a dor e o sofrimento. Agora quero te levar ao lado oeste de Jerusalém. 2 homens estavam caminhando, seria uma das caminhadas mais memoráveis, porque um estranho caminharia com eles.
e vamos ver o que aconteceu. Naquele mesmo dia, 2 seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que ficava a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão conversando pelo caminho?" Eles pararam, com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: "Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias?" Aí perguntou Jesus: "O que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes, os nossos líderes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele que iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele estava vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus." E Jesus lhes disse: "Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram, pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória." A cena que você acabou de observar começou como um dia de tristeza e sofrimento. Podemos dizer que foi até tocado pelo cinismo. Eles me dizem que aonde estou agora é a estrada romana, onde foi o lugar que possivelmente Jesus podia ter aparecido. Não o lugar exato, mas a localidade no geral. A posição é perfeita. Diante de mim está o vale de Gibeão, aonde Josué venceu e aonde o sol ficou parado. Algo de enorme importância que aconteceu neste vale. E nessa estrada, 2 discípulos, Cleopas e a Bíblia diz um outro discípulo, caminharam naquele dia. Assim como o sol está se pondo agora, está ficando tarde, ele estava se pondo naquele dia. E parecia que tudo tinha desabado, porque Jesus tinha morrido. Mas alguém estranho, um desconhecido, se uniu a eles naquele dia. Um dos grandes problemas sobre a humanidade hoje é o problema do ceticismo, da incredulidade. E quando você não tem algo para acreditar nele, irmão, então você não tem uma razão para viver. Você já pensou nisso? Mas o dia que começaria com tristeza seria concluído em um dos maiores eventos da história que a humanidade estava para conhecer. Uma outra batalha da vida seria vencida. Deus não está morto, ele vive. Nossas esperanças não estão acabadas, elas vivem eternamente por causa de Jesus. A incredulidade é algo que machuca, que distrata, é tenebroso e acabou em tristeza. Ou devo dizer, começou em tristeza, mas acabou em grandeza. Agora, vamos deixar essa cena e vamos para um cômodo de Jerusalém. Para enfeitar a próxima aparição do nosso Senhor, John Starnes vai cantar uma canção que acho ser perfeita. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há.
Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida, disse a Tomé: Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: Meu Senhor e meu Deus! Disse-lhe Jesus: Tomé, por que me viste? Creste. Bem-aventurados os que não viram, mas assim mesmo creram. Tem algo a respeito dessa cena da ressurreição e do Mestre que sempre me intrigou. Tem um lugar especial em meu coração. De alguma forma, eu sempre amei Tomé e sinto que de alguma forma ele foi maltratado, sendo chamado de Tomé cheio de dúvida, pois possivelmente todos os discípulos tiveram aquele mesmo problema naquela hora de dificuldade que eles tiveram. O que muita gente não entende é que Tomé foi o primeiro dos discípulos a chamar Jesus de Deus. Esse é um pensamento tremendo. Quando você encara o problema da dúvida, e vou dizer algo aqui que talvez possa te chocar um pouco. Talvez uma hora ou outra, o melhor de nós já duvidou. Você já pensou nisso? Alguns que me assistem agora e já testemunharam essa cena. Se você fosse sincero, podia dizer: irmão Swagger, tem algumas coisas que eu não entendo. Eu tenho dificuldade de acreditar em certas coisas e sei que preciso crer nelas. Não sei se existe uma dúvida honesta ou não. Eu acredito que exista. E vou dizer o seguinte, se é que existe. Deus sempre respondeu a pedidos honestos ou dúvidas que não estavam ancoradas na amargura, mas que queriam acreditar. Eu sei que Tomé queria acreditar. Alguns de vocês aqui querem acreditar. Mas você está passando por um vale muito difícil, como Tomé passou naqueles dias há muito tempo atrás. E acredito que uma das razões pela qual Jesus apareceu milagrosamente naquele dia foi para resolver o problema da dúvida. E quando resolveu para Tomé, resolveu para mim e para você. Você não tem que viver na dúvida, porque a dúvida baseada na amargura é terrível. O sol pode brilhar outra vez e você diz: irmão Swagger, eu queria acreditar outra vez. E você pode. Você pode. Vamos até a Galileia agora e o John vai cantar. Eu pedi ao Senhor. Estavam juntos Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos.
Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Disseram eles: Nós também vamos pescar com você. Então foram todos e subiram no barco. Mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começava a clarear, Jesus estava na praia. Porém, eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Responderam eles: Nada. E disse Jesus: Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe. Eles jogaram a rede e logo depois já não conseguiam puxá-la, por causa da grande quantidade de peixe que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor Jesus. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estavam somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então disse Jesus: Tragam alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede para a terra. Ela estava cheia, com 153 peixes grandes. E mesmo assim, não se arrebentou. Jesus disse: Venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. E fez a mesma coisa com os peixes. A cena que você testemunhou, creio ser um dos maiores exemplos de vitória que o Senhor Jesus Cristo conquistou depois que ressuscitou dentre os mortos, e foi tipificado por sua aparição aos seus discípulos aqui, no lindo Mar da Galileia. Olha, um dos maiores problemas da humanidade ou do homem tem sido a dificuldade de viver, do cuidado, dos desejos. Viver dignamente. Quando Jesus, à beira dessas águas, 3 anos e meio antes, declarou o chamado para Tiago, João, Pedro, para a maioria de seus discípulos, dizendo: Sigam-me. Eles deixaram tudo para segui-lo. Quando testemunharam sua morte, o mundo deles literalmente desabou. Eu não os condeno. Não encontro nada de errado nisso, só precisavam ir pescar. Era isso que eles faziam antes de serem chamados por Jesus. E agora tudo estava desabando e eles não sabiam o que fazer, então eles voltaram para aquilo que sempre fizeram. Tipificando a mim e a você, para ser bem sincero. E bem cedo naquela manhã, eu queria ter estado ali. Quando Jesus apareceu no Mar da Galileia e encheu o barco deles de peixe. Sem dizer muita coisa, aquela aparição ressurreta resolveu o grande problema do cuidado e do desejo. Em outras palavras, ele estava dizendo aos seus discípulos: estou indo embora. Mas, se você crer e acreditar em mim,
Eu vou cuidar de você e suprir suas necessidades. Você certamente terá o que precisa para fazer o que você deve fazer. Ele ainda está dizendo a mesma coisa para mim e para você hoje. Ele já resolveu esse problema de necessidade, pois ele venceu através de sua aparição ressurreta na Galileia. Agora vamos para a cena que penso ser a mais importante de todas, que é a ascensão. E acho que vai te abençoar. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem: fiquem em Jerusalém e espere até aqui que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois, de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Respondeu Jesus: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu enquanto Jesus subia, quando 2 homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. É um dia lindo enquanto concluímos esse programa especial que oramos para que tenha sido uma bênção para você. O sol está se pondo e ainda assim acredito que o que foi passado para você das aparições do nosso Salvador, concluindo com a grande ascensão no Monte das Oliveiras, no Monte da Ascensão, que pareceu começar com algo terrível das trevas, terminou com uma grande promessa. No Monte da Ascensão, ele foi embora. E para o Monte da Ascensão, ele vai voltar. Em poucos minutos, enquanto digerimos aquilo que vimos e testemunhamos, eu quero falar ao seu coração. Veja bem, aquilo que foi feito com um preço muito alto. Não o que estamos mostrando para você, mas aquilo que o céu pagou. Deus enviou seu único filho e ele se chama Jesus. Enquanto você me assiste hoje em sua sala, em um quarto, em um hotel, aonde quer que seja, eu sei que alguns de vocês estão sofrendo. A vida pode não ter sido tão boa com você. E você não tem a resposta. Muitos jovens hoje estão viciados em drogas. Muitas pessoas mais velhas talvez não estejam atormentadas pela cultura das drogas, mas sim pela dúvida e pelo medo. Jesus resolveu esse problema há muito tempo atrás. E quero te dizer, sei que isso é algo privado e entendo que é algo muito pessoal. Mas a única maneira de realmente encontrar a alegria da vida, o que você está procurando,
é através de Jesus Cristo, não existe outra maneira. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, ele fez isso para que tivéssemos vida e vida abundante. Eu quero perguntar para você: você realmente está vivendo? Pare para pensar por um instante. Você está vivendo de verdade? Se você for sincero, muitos de vocês vão concordar que não estão. Que as coisas não estão certas e que sua vida tem sido uma decepção. Eu espero e oro para que, em nossa tentativa de introduzir Jesus Cristo para você, que tenhamos conseguido fazer aquilo que é o mais importante. Fizemos tudo isso com um propósito, como Maria Madalena, que o viu no jardim bem cedo, como os 2 discípulos observaram a ele, e o coração deles ardeu no caminho de Emaús. E então, o momento memorável em Jerusalém, quando ele apareceu naquele cômodo mesmo com as portas fechadas, e depois na Galileia. Acho que estou tentando dizer o seguinte: as coisas podem mudar para você. Um mundo que às vezes parece ter ficado maluco pode brilhar. Pois veja bem, o tema principal de tudo é que Jesus Cristo está vivo. Vou pedir você para fazer algo hoje. Perdoe minha emoção. Eu sinto que os próximos 2 minutos podem ser os mais importantes que você já viveu. Pois você está face a face com o Senhor e o Espírito Santo está dizendo: é hora de dizer sim. Ele vai abrir a porta. Agora eu vou orar. Quero orar por você e pedir a Deus para te tocar e entrar em seu coração. Ele pode cuidar da dor, da decepção, da frustração, das promessas não cumpridas. Só Ele pode fazer isso. E aonde quer que você esteja, do seu próprio jeito, se você pedir a Jesus para se tornar real para você, Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Pai Celestial, enquanto o sol se põe e chegamos à conclusão do programa de hoje, pode ser o começo para muitos que nos assistem. Toque esse jovem que está sofrendo. Essa mãe e esse pai que está frustrado e não conhece o caminho e não sabe para onde ir. Aquele que está buscando há muito tempo. Toque esse coração, como o Senhor tocou o coração de Maria Madalena e todos que o Senhor tocou. Neste momento, entra no coração deles e entra na vida deles.
Eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos permitir compartilhar com você a verdadeira mensagem da Páscoa e da ressurreição. Jesus Cristo é real. Deus abençoe o seu coração.